Pode. Boa noite, hoje o tema é Nossos Filhos são Espíritos. E este tema, pessoal, nós podemos dizer que está muito bem resumido num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 14. Eu gosto de dizer que esse capítulo ele precisa estar sendo constantemente lido e relido pelas famílias, porque lá vai falar de relacionamento de pais e filhos, vai falar sobre a ingratidão dos filhos, vai falar sobre os laços de família, vai falar sobre honrar pai e mãe, que é um mandamento que está no Evangelho, que veio muito antes do Evangelho, né? Então nós temos aí uma série de implicações nessa afirmação. Nossos filhos são espíritos, ou seja, todos nós somos espíritos, que estamos temporariamente encarnados como pais, como filhos, como irmãos, como marido, como esposa, como cidadão no momento do Rio Grande do Sul, mas como cidadão do universo, como cidadão do mundo, né? Como nós gostamos de dizer. Por quê? Porque nós, por meio da reencarnação, nós vamos tendo as diferentes experiências, hoje no Brasil, amanhã em outro país, né? E assim vai. Nós vamos também nascendo e renascendo nas famílias com um objetivo maior, com o objetivo de evoluirmos espiritualmente. E a família pode e deve ser essa base, essa força, essa sustentação na nossa evolução, a depender de como nós vamos trabalhar e nos relacionar dentro da família. Eu distribuí no começo aí uma folha que veio menos do que eu gostaria, do que eu imaginava, e não deu para distribuir a todos, mas depois ali na internet, no YouTube, eu coloco nos comentários um link que pode dar acesso aí a este texto, que na verdade é o seguinte, pessoal, a gente vai relacionar algumas coisas que estão aí no texto com a nossa exposição de hoje, mas é que esse tema é muito vasto, né? Então eu achei por bem trazer algo a mais, é um complemento, e fala de temas atuais, fala da forma como estamos educando os nossos filhos, não é? De que maneira nós colocamos os limites, nós ensinamos os filhos atos e consequências. Então esses textos aí, eles são especialmente, servem para todo mundo, para todos nós refletirmos, mas são especialmente para quem, como é o meu caso, está nessa função de pai e de crianças, de jovens, de adolescentes, porque vai tratar também de um vício que está contagiando os adultos, também, claro, mas especialmente crianças e jovens, que é o vício das telas. É a chamada dependência tecnológica, que já está sendo estudada como outras dependências. Dependência alcoólica, dependência do tabaco, dependência de drogas. Eles estão percebendo, aí os estudiosos, os especialistas do tema, e aí tem trechos da fala de um especialista que trabalha diretamente com isso, atendendo nas suas clínicas as famílias que estão com esse problema. Eles estão percebendo o quê? Que ocorre o mesmo que ocorre em relação, biologicamente mesmo que ocorre em relação ao vício alcoólico, por exemplo, ocorre também o mesmo processo no corpo com um vício na tecnologia. Como nós estamos, né? Aí nós estamos dominando esses recursos modernos ou estamos sendo dominados por eles? Porque, na verdade, tudo que é tecnologia, tudo que é recurso material, vem para nos servir como um meio. Mas muitas vezes nós nos tornamos o quê? Escravos desses recursos, né? Então nós precisamos ser senhores dessas tecnologias, como está ocorrendo agora, sendo utilizada para o bem, para espalhar a mensagem para mais pessoas. Então tudo que está na Terra é para ser utilizado para o bem. O nosso corpo, os nossos recursos financeiros, absolutamente tudo. Nós é que muitas vezes, por conta do nosso egoísmo, do nosso orgulho, dos nossos vícios, desviamos a finalidade. E qual que é a finalidade da família, pessoal? O que nós temos hoje? Então nós temos hoje, como está sendo conversado aí, né, e é um alerta realmente, nós temos hoje, infelizmente, em muitos casos, uma maneira de educar
e de conviver, pais e filhos ali em família, que não está produzindo bons resultados. Então a família está funcionando nessa forma mais moderna de educação, eu diria até que muitas vezes uma falta de educação ou até uma deseducação, ela está funcionando? Me parece que não. Se nós verificarmos os resultados, porque onde eclode os resultados da família? Na sociedade. Porque a família é a célula da sociedade. Então, nosso corpo, quando as células adoecem, as doenças, os sintomas aparecem no corpo. E a sociedade, como sendo esse organismo, né, que reúne várias famílias, que são as suas células, também vai refletir o mau funcionamento ou o adoecimento das famílias. Então, tudo que a gente reclama no mundo, na sociedade, as guerras, né, droga, violência, corrupção, quase sempre foi germinado ali na família. Uma família que funciona, ela vai produzir indivíduos saudáveis na sociedade. Ela vai produzir, ela vai colocar no corpo social pessoas que são boas, pessoas que produzem, pessoas que trabalham. Senão ela é uma família disfuncional, que é o que a gente está vendo hoje. É uma família que não está funcionando. E aí nós precisamos retomar. Retomar em que sentido? Que nossos filhos são espíritos. As famílias são grupos de espíritos. Então, se é espírito, o foco tem que ser espiritual e não material, que é o que está acontecendo. Nós temos um foco no materialismo e aí isso gera uma série de prejuízos. Então, nós precisamos retomar nesse sentido. Houve um descuido, né, da sociedade. A família de antigamente tinha as suas dificuldades, né? Porque nós estamos numa caminhada. A família de hoje tem os seus pontos positivos, mas nós precisamos agregar o que havia de bom no passado com o que nós temos no presente para formar uma família ideal no futuro, que é a família que vai focar nos valores, formar os valores ali desse cidadão e dessa cidadã do mundo, como a gente está falando, né? Do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Então vamos lá, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, né? Ó, que não por acaso é um capítulo anterior ao 15, que é fora da caridade não há salvação, mostrando que a caridade começa onde? No lar, mas a caridade com esse objetivo, né? De nós realmente estarmos juntos na mesma direção, no mesmo caminho, porque vamos ter diferenças na família. É o que vai nos dizer aqui, ó, por exemplo, um item que é o item 9, que trata, ou melhor, que é o item 8, que trata da parentela corporal e da parentela espiritual. E aqui nós já vamos quebrar um primeiro tabu, assim, que é muito falado no meio espírita, e as pessoas tomam aquilo como verdade, como um dogma, e aí ficam justificando, às vezes, algumas coisas, sabe, pessoal? Porque assim, ó, nem tudo é obsessor, nem tudo é de vidas passadas, a gente não pode entrar também na fanatização dos conceitos espíritas. Muita coisa é dessa vida aqui. Muita coisa a gente está falhando, porque senão a gente fica com uma muleta, né? A gente fica se apoiando. E agora vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Veja bem, ó. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, então pais e filhos são parentes próximos, certo? São os parentes mais próximos que tem. São as mais das vezes, o que quer dizer são as mais das vezes? Na maioria das vezes são espíritos simpáticos. Não são espíritos antipáticos, na maioria das vezes. São espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. E por que eu estou frisando isso? Porque às vezes a pessoa fala, eu não estou me dando bem com meu filho, eu não estou me dando bem com meu pai, nós fomos inimigos de vida passada. Quem disse, pessoal? Quem pode afirmar isso? Então, às vezes, a gente pega aquilo ali e já coloca como uma barreira. O meu marido, a minha esposa, é a cruz, é meu caro. Porque... E aí a gente já vai colocando barreiras
Porque ainda que seja esse caso excepcional de uma inimizade no passado, nós temos o esquecimento do passado, que é justamente para não ficar pensando nisso. E a gente fica pensando nessas bobagens. Aliás, a maior terapia de vidas passadas, pessoal, é que a gente já está vivendo agora. A gente já está vivendo. A gente já é colocado na reencarnação para consertar os erros do passado. E não para ficar se apegando eles como justificativa. Então, muitas das vezes o que acontece é a falta de educação, de paciência, de perdão nessa vida mesmo. E a prova disso é o seguinte, ó, que nós somos afins. Eu vejo isso pelos meus filhos lá. Eles têm características ou minhas, ou da minha esposa, e muita coisa assim que a gente diverge é porque nós somos parecidos e não diferentes. Já repararam? É que quem está no meio muitas vezes não repara. Que às vezes mãe e filha, por exemplo, não se bicam, como dizem. Dois bicudos não se bicam. Aí quem olha de fora também são iguaizinhas. As duas são teimosas igual. As duas têm a personalidade e tal. E aí elas criam conflito justamente pela afinidade, não pelas diferenças. Certo? Então é isso que nós precisamos pensar. Nós temos sim afinidades, mas muitas vezes nós é que queremos nos apegar numa coisinha ou outra para não nos esforçarmos nessa boa relação. Porque assim, pessoal, a gente vai ter problema e vai ter conflito com quem? Com quem a gente ama, com quem está junto de nós ou com o estranho? Com quem que é mais fácil, muitas vezes, se relacionar? Ah, eu venho aqui no centro espírita, eu sorrio, como ela falou assim, não vou deixar de sorrir para ti, não é verdade? Eu abraço, sou legal, mas quem sabe quem eu sou realmente é minha esposa. Né? Às vezes as pessoas falam, oh, o Rodolfo faz palestra, tão bonzinho. Eu falo, pergunta para minha esposa. Ela vai dizer que é, porque ela é bem educada. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que não é. Então, olha só. Então, é ali que a gente vai... E nós nos amamos? Claro que nos amamos. Senão, não tinha casado. Vou casar com alguém que eu não amo? Nós nos amamos. Mas, muitas vezes, a gente quer fortalecer e alimentar aquilo que desune. E não aquilo que some, não aquilo que agrega. Por conta do nosso individualismo. Por quê? Porque a família justamente vai ser esse laboratório, pessoal, porque nós vamos nos atritar mesmo. E isso não é o ruim da família, é o bom. As pessoas começaram a dizer que isso é o ruim, que o bom é cada um pro teu lado, que o bom é nem ter filho, tem só um cachorrinho no máximo. Ah, quer saber? O bom é nem casar, porque ninguém te incomoda. E aí nós fomos o quê? Nos isolando e nos tornando infelizes. Porque nós nascemos para a família, nós nascemos para se sociabilizar. Aí alguém vai dizer assim, mas o Chico Xavier, o Divaldo Franco, não casaram, não tiveram filhos. Mas a gente está fazendo o que eles fizeram? Claro, né, que eles não casaram. Como é que eles... Porque eles adotaram toda a humanidade como família deles, né? Porque eles adotaram uma missão que realmente a família deles se expandiu, né, para os livros, para os trabalhos, para tudo aquilo. E nós vamos começando ali a fazer entre 4, 5, 6, 7, o que, né, nós deveremos fazer como esses grandes nomes para toda a humanidade, né? Então tem aquele filme, por exemplo, que diz assim, eu acho bem simbólico, As Mães de Chico, porque muito provavelmente ele tinha um amor por todas aquelas criaturas como se fosse a própria mãe dele. Então a gente também vai exercitando esse amor de mãe, esse amor de pai, para um dia estendermos essa potência de amor para todos, né? Como Jesus faz para conosco, como as grandes almas fazem para conosco, né? São esse grande coração, esse grande amor. Mas voltando aqui, ó. Mas também, então olha só esse item aqui já está dando quase a reflexão toda da noite. Mas também pode acontecer, agora vem o ponto, né? Que virou esse chavão aí no meio espírita. Mas também pode acontecer que essas almas, que esses espíritos que encarnam, né, no mesmo grupo ali familiar, sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, não é? São antagônicos, que aí lhe serve de provação. O que eu gosto de pensar, para resumir isso aqui, é o seguinte:
Se você nasceu numa família que tem ali uma diferença ou outra, que é natural, mas que todo mundo converge, que todo mundo soma. Graças a Deus, pessoal, eu tive e tenho uma família assim, né? E estou tentando edificar agora na família que surge por meio dessa, né? Porque eu estou nesse papel hoje de filho, meus pais ainda estão encarnados, mas um filho já crescido, emancipado, vamos dizer assim. E agora assumo também um papel de pai, e eles de avós, né? E aí a gente vai fazendo toda essa história acontecer. No nosso caso, meu irmão tem muitas diferenças que eu aprendo com ele. A gente consegue enxergar as diferenças como uma forma da gente se burilar e aprender, e todo mundo ruma num conjunto mais ou menos harmônico, né? Porque nós não temos ainda aquela coisa da família linda, missionária, perfeita. Isso aí ainda é uma grande exceção na Terra. Mas existe essa simpatia. Eu super simpatizo com meu pai e com a minha mãe. Aliás, e são almas bem diferentes, assim, isso que é interessante. E que estão juntos aí há mais de 40 anos, se eu não me engano. Aliás, eu queria dizer uma coisa bem interessante, assim, que eu vejo que aconteceu, eu vi essa reflexão. Eu gosto muito desse tema, sabe, de pais e filhos, então provavelmente a gente vai fazer uma parte 2, parte 3, parte 4, tá? Desse nosso estudo aí. E quem quiser depois ali pode mandar uma mensagem, que eu tenho bastante material sobre esse tema, até porque eu estou treinando também. Eu estou buscando ser, como a gente costuma dizer, né? Ninguém ensina, não tem tem lá uma escola, uma faculdade para ser médico, para ser enfermeiro, para ser motorista, etc. Mas não tem para ser pai e mãe. Então a gente vai aprendendo com o que mas já tem muito livro a respeito, já tem muita gente que pensou a respeito. E esse capítulo 14 aqui, especialmente, traz um roteiro assim, pessoal, excelente. Que a gente só leu algumas frases aqui e já está dando, né, uma baita profundidade de reflexão para nós. Mas o que eu queria dizer bem práticas, uma coisa bem prática, especialmente tem muita gente aqui que são pais e mães de crianças pequenas, crianças menores, ou jovens, ou adolescentes, tem bastante gente aqui, né? Então, algumas pessoas, outros já estão com seus filhos criados e tal, e agora talvez vão perceber o que eu vou dizer aqui. Quando o pai, vamos colocar uma questão aqui também que é muito falada assim, o pai e a mãe precisam ser amigos e amigas dos filhos? É uma coisa legal de falar, né? E realmente, você não vai ser inimigo do teu filho, você não é adversário do teu filho. Então, em contraponto, você diz que é amigo. Mas, pessoal, o amigo, quando você fala que uma pessoa é tua amiga, é uma relação horizontal, de igual para igual. E o pai e a mãe têm uma autoridade conferida por Deus para desempenhar aquela missão, especialmente durante a infância. Então, como é que ele vai colocar uma amizade na frente, que é uma relação de igual para igual, com alguém de 2, 3, 4 anos que ainda está reaprendendo? É um espírito antigo que que está colocado nessa fase de infância justamente para reaprender com quem? Com a gente, que já viveu um tempinho na frente deles. Porque no final das contas nós somos irmãos. Porque todos nós somos filhos de quem? Do Pai maior, que a gente acabou de fazer a oração musicada aqui. Pai nosso, né? Então, meu filho e minha filha são meus irmãos. Mas eu tenho uma missão, uma tarefa especial e diferenciada de um amigo, de um simples amigo. Entende? E hoje a gente vê os pais e as mães querendo se relacionar de igual para igual com os filhos. Não pode dar certo, não é funcional. Então não pode ser amigo? Pode ser amigo, mas ser pai e ser mãe tem que vir na frente. Então, os meus pais, com todos os defeitos que eles têm e tal, foram pai e mãe, enquanto a gente era criança. E hoje eles são meus amigos. São meus melhores amigos. Meus melhores. Não tem ninguém mais amigo hoje que o meu pai é meu melhor amigo, junto do meu irmão, né? Nós fomos criados juntos. E a minha mãe é minha melhor amiga, sem sombra de dúvida. Ligamos quase que todos os dias, apesar de estarem longe, mas hoje tem essa facilidade de comunicação. E hoje sim, eu peço conselho para o meu pai,
às vezes a gente discorda de uma coisa, a gente tem essa relação, vamos dizer assim, quase que de igual para igual, mas não é tão igual, porque existe toda uma reverência em relação aos mais velhos, que também está se perdendo, infelizmente, com toda uma visão materialista de mundo. Agora, se o pai quer ser amigo do filho e da filha criança, na frente de cumprir com a sua função de pai e mãe, o que vai acontecer? Depois que os filhos crescem, aí ele vai tentar ser pai e mãe e aí não dá mais certo. Aí ele não conseguiu mais nem ser pai e provavelmente nem amigo. Porque aí o filho já aprendeu da melhor ou da pior forma, da forma que o mundo ali mostrou para ele. E não tem os pais como essa referência. Porque os meus pais, eu tive a felicidade de ter pais que foram referência. Eu só estou na doutrina espírita por causa da minha mãe e também do meu pai. Mas a minha mãe foi a maior promotora disso, né? Inclusive tá tendo aqui a evangelização, né? E tragam, pessoal, os filhos. Eu brinco assim que as pessoas dizem que vem para o movimento espírita, para um centro espírita, pelo amor ou pela dor, não é? E eu vim pelo impor da minha mãe. Nem o amor, nem a dor, pelo impor. Igual impõe para ir para a escola, igual impõe para escovar o dente. Se o filho falar hoje, não quero escovar o dente, eu falo, tudo bem, então escova. Mas é assim que a gente faz com a questão religiosa. Ele não quer ainda, quando ele crescer ele escolhe. Mas você tem que dar a formação. Então, ele não quer ir para a escola, quando ele crescer ele escolhe se vai para a escola. Mas aí não. E aí é o material, é o profissional, e tem que ter, porque nós estamos nessa vida material. E nem isso nós estamos fazendo direito, infelizmente, porque hoje a gente está vendo um monte de adulto dessa nova geração. Tem esse problema do vício das telas, deseducados financeiramente, deseducados com o cuidado da própria saúde material. É ou não é verdade? Então, nem a parte material as famílias estão conseguindo vencer. Nós temos que ver o resultado. Experimentou-se esse modelo, né? Um modelo mais... Não, vamos fazer um modelo mais flexível. Então você está querendo dizer, Rodolfo, tem que voltar antigamente, então? Ninguém está falando para voltar antigamente. Não tem como voltar antigamente. Isso é impossível. Mas nós temos que, sim, retomar alguns valores. Por quê? Eu vou pegar na época dos meus avós, havia um exagero, havia falhas, né? Era aquela coisa da palmatória, de ajoelhar no milho. O pai, né, figura masculina, não beijava, não fazia nada. Então, hoje nós temos um ganho, assim. Hoje os pais trocam fralda, beijam os filhos, rola brincando. Isso é muito bom. Isso pode e deve ser mantido. Essa coisa que falam do protagonismo da criança, isso é legal, pessoal, porque realmente antes as crianças eram números, eram invisíveis. Agora, você não pode, para usar uma palavra do momento, empoderar a criança num poder que ela ainda não tem maturidade para definir o que é o melhor para ela, porque justamente ela vem nessa fase, apesar de já ser um espírito antigo, para aprender com aqueles que... mas aqueles que são pais não são imperfeitos também? Não têm suas falhas também? Não têm os seus problemas com pais e com avós, com o seu passado? Tem. Mas se veio filhos e filhas para ti, é porque você dá conta. Senão, Deus. E às vezes as pessoas falam assim, não, esse aí veio para educar os pais. Então, Deus está Pessoal, senão se a gente colocar dessa maneira, o que eu ia dizer aqui, né? Vai fechar o raciocínio. Se você nasceu, então, nessa família, assim, que o somatório, né, de qualidades e de realmente tudo converge, né? Apesar de uma falha ou outra, as coisas convergem. Então, você nasceu na família certa, certo? Porque, bacana. Se eu escolhi lá no plano espiritual, como dizem que em muitos casos é nos dado escolher, eu escolheria de novo. Maria e José, são os dois primeiros nomes dele, Joana e Clementino, os dois segundos nomes. Quero de novo. Deu certo, foi bom. Assim, no que eu precisava, vamos dizer, para hoje, não que hoje está tudo bem na minha vida, mas é o caminho, né? Não é que os pais vão resolver tudo da vida dos filhos, não existe isso, né? Agora, se a gente também dizer assim, não, mas eu não tive,
meu pai fugiu, sei lá, minha mãe me maltratou, etc e tal. Ou eu me sinto um estranho, parece que eu sou um alienígena na minha família, nada fluiu, não foi legal. Também está certo. Também era a família certa. Por quê? Por causa disso mesmo. Porque havia uma necessidade, nossos filhos são espíritos, nós somos espíritos. Então havia uma necessidade do espírito passar por isso. E os outros espíritos envolvidos, se não fizeram por onde, aí eles é que estão assumindo, né, as suas responsabilidades com a lei de Deus. E a gente, o que vai fazer com tudo isso? Pessoal, eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra, que ele conta toda a história dele. Não era para ele ser o Haroldo Dutra, né, nesse sentido que a gente vê ele né, com autonomia, com um bom intelecto, espalhando aí a doutrina, porque eles não tinham casa. Ele não teve a presença do pai. A mãe dele trabalhava, ele não tinha tempo para conversar. Então, assim, mas ele olhou e ressignificou. Não é? Então, às vezes as pessoas dizem assim, meu pai foi alcoólatra, e foi bom, não, foi horrível, batia na gente e tal. E por isso hoje eu sou alcoólatra também. Ué? Não faz sentido nenhum, pessoal. Aí vai ter que trabalhar, claro, uma terapia. Você, justamente por teu pai e tua mãe, no caso aqui no exemplo que a gente está dando, terem feito esse mal, você viu o quanto é mal e por isso mesmo você pode fazer diferente. Ah não, meu pai foi bom, foi ótimo. Ótimo, então você vai ser ótimo também, em gratidão. Então não tem desculpa para a gente ser ruim. O que eu quero dizer no final das contas é isso. Certo? E já tá, ó, no final aqui tinha outros trechos pra gente ler, vai ficar para outra. Mas você falou de um momento artístico, né? Vamos tentar fazer aqui uma ideia nesse sentido, sabe? Da criança como um espírito que está ali, né? Não para a gente ficar cuidando como se fosse uma eterna criança, mas para colocar na criança de hoje as sementes do adulto maduro, bom, honesto, trabalhador do amanhã. É na criança que a gente cultiva essas sementes, que a gente faz a poda, e tudo isso vai estar depois uma parte 2 da palestra, a gente vai ler aqui os itens, né? Que os pais são comparados a jardineiros dos próprios filhos, né? Então os pais são esses parceiros de Deus, que é o grande pai, e que devem ser esses jardineiros. Ah, se não foi, descumpriu. Agora, o filho também não pode justificar. Aqui vai dizer muito assim, ó, da omissão e da indiferença dos pais e da ingratidão dos filhos. E a gente vai ver aqui, lendo, relendo, estudando, que a espiritualidade maior, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai deixar muito claro que uma coisa não justifica a outra. Ah, eu não tô nem aí pro meu pai e pra minha mãe, porque eles fizeram isso, eles fizeram aquilo, não sei o que, a gente cheio de julgamento, né? E os pais também, meu filho é ingrato, não sei o que. Uma coisa não justifica a outra. O que cada um faz, pessoal, é responsabilidade, é mérito, como está colocando ali, né? Se quiser utilizar essas palavras, é castigo ou recompensa que nós vamos escolher. E tem essa história do castigo. Não vai. Coitadinho da criança, não bota um castigo. Depende do que você entende como castigo. Foi a reflexão que a gente fez na história. Porque atos e consequências, né, podem ser entendidas como um ato bom que gera uma consequência boa, você está sendo lei de ação e reação. A colheita, pessoal, a boa colheita é a recompensa de uma boa semeadura. A má colheita ou a não colheita é o castigo que você mesmo, né, por livre-arbítrio, decidiu. Então isso funciona na vida. E essa música é do Erasmo Carlos, e ela mostra uma dinâmica, assim, ó, de enquanto criança e de enquanto adulto. Eu vou pedir aqui, ó, para nós batermos palmas assim, aqui, ó, nesse ritmo. Vocês vão participar comigo da música, tá? Eu vou mais ou menos cantar ou declamar a música enquanto as palmas acontecem. E aí depois a gente faz o encerramento. Ó, assim. Agora a música. Antigamente, quando eu excedia ou fazia alguma coisa errada,
Naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria, satisfeito e mudo. Eu era um homem e entendia tudo. Hoje só com os meus problemas, o homem cresceu, ó. Rezo muito, mas eu não me iludo. Eles me dizem quando eu fico sério, ele é um homem e entende tudo. Mas por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Então, gente, olha que interessante. A mãe dele, olha a historinha que conta a música. Quando ele fazia lá as más criações, em vez dela botar limite, educar, fazer o papel de mãe, ela dizia: é uma criança, não entende nada. Não é criança, nossos filhos são espíritos. Ele está criança, para que a gente possa educar. E ele por dentro, e eu percebo isso no meu filho, na minha filha, eu percebo a conversa inteligente ali, que a gente pode travar com eles. A gente percebe, pessoal, a malícia. A gente fica se enganando. Não, é criança, não entende nada, eles estão entendendo tudo. Por isso que a gente tem que se preocupar com o ambiente de casa, com o que a gente está ligando a TV em casa, com o que eles estão vendo no celular, que tipo de música estão ouvindo. Eles estão entendendo tudo que é falado, os gestos, os comportamentos. Nós somos esses gigantes perto deles, assim, ó, que eles estão absorvendo tudo. Feito uma esponja, pro bem ou pro mal. Por isso que, ao educar, nós vamos nos educando também, né? Uma vez eu vi uma historinha assim, que o pai ou a mãe, enfim, parou de fumar, só para dar um exemplo bem visível, porque o filho chegou assim: pai, o filho ou a filha, eu não queria que o senhor morresse rápido. Mas por que eu vou morrer rápido, filho? Porque eu aprendi na escola que o cigarro diminui o tempo de vida da pessoa. E aí, então, às vezes, pela gente mesmo a gente não faz. Mas pro nosso filho o amor é tanto e a gente faz, né? Aí o que aconteceu? Ele sempre foi tratado como criança. E ele disse: mas eu estava entendendo tudo. Mas como nunca ele foi treinado para ser adulto, quando ele cresceu ele virou um adulto criança. Que é o que a gente está vendo hoje, né? Adultos, 40 anos na cara, que é o meu caso, 40 anos, mas imaturos, crianções, bebezões, querem ganhar tudo, não querem nada com dureza, como a gente diz, né? Às vezes ainda no colinho do papai e da mamãe. E aí tem uma outra frase para encerrar, assim, outro pensamento, né? Se os pais educam os seus filhos minimamente bem, eles poderão brincar com os netos. Que é o que acontece com meus pais. Eles só brincam com meus netos, né? Volta a ser criança de novo. Se os pais ficam só brincando com os filhos, brincando de casinha, como a gente fala, tirando foto no Instagram, né? Tá, com roupinha, com não sei o quê, e não educam, eles terão que educar os netos. Que Jesus nos abençoe e que a gente caminhe junto nessa educação com Jesus, com a doutrina espírita, nos auxilie, que assim seja.